Como se tornar obcecada por você mesma e se tornar a mulher mais magnética, senhora, que você conhece. Exatamente, a partir do momento que você se torna obcecada por você mesma, você aumenta a tua energia pessoal, você aumenta teu magnetismo e, por consequência disso, você manifesta os seus desejos com mais facilidade. Se você ainda não ouviu esse conceito, né, de ser obcecada em você mesma, se tornar uma mulher mais magnética, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como fazer isso e, principalmente, quais os benefícios de entrar nessa skin que você ganha pra sua vida. O primeiro benefício, obviamente, é você conseguir se tornar um imã de atração. Então imagina que enquanto você passaria anos, talvez, para conquistar os seus desejos, anos para conseguir atrair aquilo que você deseja, a partir do momento que você se torna obcecada por você, senhora, você aumenta teu magnetismo pessoal e, por consequência disso, você se torna um imã de atração, ou seja, você atrai e manifesta as coisas com mais facilidade pelo simples fato de estar mais energizada. Então eu gosto de falar que uma mulher, ela é obcecada por si mesma, é uma mulher que ela é magnética. Uma mulher que ela é magnética, ela é de fato um imã e atrai tudo que ela deseja. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo que a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo de hoje. Se é a tua primeira vez aqui, já se inscreva, deixa teu like que ajuda muito. Ou melhor, deixa o teu like pro final. Se você gostar desse vídeo, você deixa o teu like. Se você não gostar, você não deixa o teu like, né? Vamos ser justas? Vamos ser justas. Se você não me conhece, meu nome é Thalie Malavar, eu sou terapeuta holística, terapeuta integrativa e ajudo mulheres como você, senhora, a despertar teu poder pessoal. Então, quando nós pensamos no assunto de se tornar obcecada por você, nós pensamos no seguinte quesito: ter você como top 1 da tua vida. Então eu sempre falo isso e vejo muito isso nos meus atendimentos, senhoras. As mulheres que mais têm problemas em todas as áreas, dinheiro, relação, família, a questão de autoimagem, saúde, né? Então estar acima do peso, de não estar bem consigo mesma, né? De não se amar, não se gostar e tal, são mulheres que se deixaram, não vou falar nem segundo plano, porque muitas delas, se fosse segundo plano tava bom, mas às vezes tá lá em quarto, quinto, tá? É a última pessoa da lista. Então cuida da casa, cuida do filho, cuida do trabalho, cuida do marido, cuida da família, cuida de todo mundo, dos bichinhos de estimação, e aí depois, se sobrar um tempinho, elas. E o que acontece? O foco tá onde, senhoras? Em qualquer coisa menos nelas mesmas. Em qualquer lugar menos nelas mesmas. E aí o que acontece? Eu espero ser valorizada, não é assim? Coloca aqui nos comentários pra mim se não é assim. Eu espero ser valorizada, eu espero que as pessoas me reconheçam, eu espero que as pessoas me parabenizam, que as pessoas olhem o meu valor e vejam o quanto eu sou maravilhosa, sendo que eu mesma não me valorizo, eu mesma não me reconheço, eu mesma não vejo quão boa eu sou pelo simples fato de eu me isolar. Isolar é foda, né? Isolar da minha própria vida, eu me excluir da minha própria vida. E todas as vezes que eu encontro senhoras que fazem isso, essas senhoras estão, na maior parte das vezes, claro, não é uma regra, eu tô falando de um jeito geral, né? Acima do peso. Então, tão com sobrepeso ou estão, assim, não chega, tá, nossa, Thalie, eu tô muito gorda. Não, às vezes só tá com sobrepeso, mas ainda assim a imagem frente do espelho não é uma imagem positiva, não é uma imagem que elas gostariam de ver. Essas mulheres também estão com problemas em suas relações, né? Ou estão solteiras e não conseguem um parceiro, ou até tem uma relação, mas essa relação é completamente horrorosa. Então o parceiro não respeita, o parceiro não valoriza, o parceiro não faz aquilo que ela pede, então ela se sente de fato isolada e sozinha dentro da relação. Quando o assunto é trabalho, ela não é valorizada pelo chefe, ela não consegue uma promoção no trabalho, né? Caso a senhora esteja querendo aumentar o dinheiro, não consegue aumentar o dinheiro. O que acontece com o dinheiro de uma querida que faz isso? O dinheiro sempre voa da mão dela. Ela até atrai dinheiro, né? Quem atrai? Tem gente que não consegue nem atrair. Por estar tão longe da onde deve estar, né? Em questão de categoria de vida, em vez de estar no top 1 da própria vida, tá lá no final. Então tem gente que tá tão longe, mas tão longe do top 1, que nem o bendito dinheiro consegue atrair, tá tudo travado. Mas quem consegue atrair até atrai, mas o que acontece? Dinheiro voa, evapora da mão. Então é uma mulher que acaba não conseguindo fazer aquele dinheiro prosperar na própria vida, né? E aí, senhora, a gente poderia aqui colocar sobre família, nós poderíamos colocar sobre filhos, os filhos não me valorizam, enfim. E aí sempre a mesma história de não valorizam quem eu sou, não reconhecem todo o meu esforço, não reconhecem tudo aquilo que eu faço pelas pessoas. E aí vem um ponto que não é um ponto que a senhora gostaria de ouvir, não é um ponto que ninguém gosta de ouvir. Inclusive, quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei com ódio. Se você ficar com ódio, eu não vou ficar triste com você, tá? É normal. Não adianta eu querer que o outro faça algo que eu mesma não faço por mim. Então vamos lá, eu quero que o outro me valorize? Sim, Thalie, eu quero ser reconhecida. Não é isso, senhora?
que vocês me falam. Tari, como ser valorizada? Como ser reconhecida? Como fazer com que as pessoas notem meu valor? É assim, eu sei, vocês me contam isso. E aí eu deixo a pergunta: como que eu vou ser valorizada? Como que eu vou ser vista pelas pessoas, honrada, agraciada, né? Como que as pessoas vão me agradecer, me valorizar, me honrar, me notar, quando eu mesma não faço isso comigo? Quando a senhora não se valoriza, quando a senhora não se respeita, quando a senhora não se nota. Entende? Como que eu vou querer que o outro tenha um comportamento, senhora, que eu mesma não tenho comigo? E aqui entra a parte do ser obcecada por você, porque as pessoas vão te tratar da mesma forma que você se trata. A realidade externa, ela é um reflexo da nossa realidade interna. Então, se eu desejo ser valorizada pelas pessoas, se eu desejo ser amada pelas pessoas, se eu desejo ser honrada pelas pessoas, essa valorização, essa honra, esse respeito precisa existir antes de mim, precisa existir antes eu comigo mesma. Precisa existir antes esse movimento de mim, eu, pessoa, comigo mesma. Então, eu preciso primeiro me honrar e me valorizar. Como que eu honro e me valorizo? Impondo limites. É o primeiro caminho de fazer isso, a primeira ação. Impor limites para as pessoas é o primeiro movimento, inclusive para você se tornar obcecada por você mesma. Então, a partir do momento que você começa a se posicionar, começa a cortar a mamata da galera, começa a se escolher antes de querer escolher o outro, senhora, o que começa a acontecer? Você começa a se valorizar. Você começa a se reconhecer, você começa a se honrar, começa a se respeitar. E se você faz isso, o que começa a acontecer magicamente na sua vida, as pessoas vão começar a te respeitar também. Por quê? A gente não respeita quem pede por respeito, senhoras. Nós respeitamos quem se posiciona. Então, nós respeitamos quem tem uma postura que merece respeito. E aqui eu não tô falando que você não mereça respeito, tá? Eu estou dizendo que a sua postura provavelmente não é uma postura que passe respeito. Por quê? Se você é muito permissiva, se você é muito boazinha, se você é uma pessoa que pode tudo, é sempre o outro, é sempre sim, 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 nunca não, não, não. Querida, uma postura de permissividade não vai te trazer respeito. As pessoas, infelizmente, respeitam mais quando a gente não tem acesso. Então, a gente pode dar esse exemplo aqui até em marcas, né? Você respeita mais. E aqui não tem a ver com preconceito, tem a ver com o que tá explícito em lojas. Inclusive, por isso, tem muita gente que nem entra nas lojas, né? Então, você fica mais confortável em invadir, né, e entrar em uma loja normal de departamento, da C&A, da Renner, da Marisa, por exemplo, ou de entrar em uma loja um pouco mais cara, como, um pouco não, bem mais cara, né, como a Yves Saint Laurent, como a Chanel, como a Prada, como uma Lolo Piana, enfim, uma loja de grife. Tá, mas você tá fazendo um exemplo bem esdrúxulo, né, uma loja de departamento, uma loja de grife. Querida, ser uma loja de departamento, se posicionar como uma loja de departamento e uma loja de grife é exatamente a nossa vida. Uma loja de departamento coloca limites? Não, ali tem todos os preços, tem pra todos os bolsos. Então a pessoa consegue comprar, se bem que hoje departamento, nem departamento tá tão barato, né? Mas vamos pensar nesse, calma, foca aqui. Uma pessoa comum consegue comprar nessas lojas, né? Então é livre acesso, não tem limitação. Não tem uma resistênciazinha ali pra quem entra, quem não entra, entende? Quando nós pensamos em uma loja de grife, uma Chanel, por exemplo, uma Prada, enfim, uma loja mais cara, naturalmente já é posicionado, a marca em si já se posiciona, a marca em si já impõe limites de quem pode e quem não pode. A nossa vida é igual. Você ser obcecada por você mesma é primeiro você fazer esse movimento de quem pode, quem não pode, quem pode me acessar, quem não pode, quem eu posso ajudar porque sim merece, porque sim me ajuda e é recíproco, e quem não porque só tá querendo me sugar. Então, a partir do momento que você começa a criar essa limitação de acessos e principalmente de acessos seus em relação às pessoas, de distribuir tua energia de graça, senhora, as coisas começam a mudar. E aí o que acontece? Quando a energia começa a ficar focada em você, você tem mais energia em você, certo? Certo, tá? Então você começa a ter mais libido, você começa a ter mais vitalidade, você começa a ter mais autoestima pelo simples fato de você estar com a energia em você. E aí, quanto mais energia você tem em você, você automaticamente lá para aquela tabela que a nossa produção ama, tabela de Hawkins, na tabela de vibração, senhoras, automaticamente você passa da coragem pro amor, automaticamente você passa da coragem pra aceitação. E vibrar, não é muito legal esse termo, né? Você vibra, mas estar nesse nível de consciência de amor próprio, de se priorizar, de se honrar, de se respeitar, faz com que você vibre ali em torno do amor. E o amor, ele é o amor próprio acima de tudo. Não é à toa que Jesus, muito sábio, já falava:
amar o outro como a ti. Se não existe o amor por ti antes, Senhora, não vai existir o amor pro outro. Vai existir dívida. Você vai fazer coisas esperando algo em troca, como se a pessoa estivesse te devendo. Entra num movimento de compensação e não de doação, entende? Você acaba fazendo esperando algo em troca. Agora, quando você se ama o suficiente, quando você tá no transbordo e não na falta, você até ajuda, você até faz movimentos para facilitar a vida das pessoas, desde que esses movimentos não te prejudiquem, desde que esses movimentos sejam um reflexo do teu bem-estar, do você estar bem, do você estar legal, né, com a vida, o que é uma maravilha. Você estar nesse mood, sabe? E a partir do momento que você está nesse mood, você ajuda as pessoas, o que acontece? Você recebe reconhecimento e valorização sem precisar pedir, porque você não entra numa troca em relação de compensação e dívida. Você entra numa troca genuína de eu tô dando porque é assim o que eu sou e não porque eu espero algo em troca. Então, se tornar obcecado por você nesse primeiro momento é você colocar a energia no lugar certo, que é em você. Como nós fazemos isso, acabei de falar, colocando limites. E aí a gente entra no mantra primeiro eu, depois o mundo, que eu sou apaixonada. Eu criei essa frase, senhoras. Inclusive tem uma camiseta que eu dei para as minhas alunas que entrou agora na turma 4 da Epifania, que é minha mentora em grupo. E nós fazemos essa ativação energética, né? Onde elas ganharam de brinde primeiro e depois o mundo muito sexy. Porque você coloca aquela camiseta, não é só uma frase, entende? É todo um exército de galera, assim, de mulheres que praticam esse mantra de, cara, a vida inteira era o outro, depois eu, por que não agora ser eu? O que será que acontece? E aqui eu já deixo o que eu falo pra elas. Se a vida inteira você fez desse jeito e tá dando errado, querida, por que não fazer do jeito da Thalia e ver se muda alguma coisa? Perder, você não perde nada. Testando movimentos diferentes, né? Então, a partir do momento em que você faz esse movimento do primeiro eu, depois muito, que inclusive eu falo lá na rede vizinha, Thalia Malavá, se a senhora ainda não me segue, já me siga lá, porque ali eu consigo responder suas perguntas. Ali a gente consegue conversar no direct e você também conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Agora, quando nós pensamos em se tornar obcecada por si mesma, é exatamente esse movimento, senhora, de você priorizar você antes de tudo e de todos. E priorizar você é priorizar sua saúde, seu bem-estar mental, priorizar aquilo que é importante pra você. Muitas mulheres querem que o outro, né? Tipo, ai, Thalia, eu quero que o meu parceiro me respeite, eu quero que o meu parceiro seja mais carinhoso comigo, eu quero que o meu parceiro preste mais atenção em mim. Aí eu deixo a pergunta: a senhora presta atenção em você? A senhora é carinhosa com você mesma ou você fica igual o chicotinho de Jesus ali nas costas o dia inteiro, se cobrando, se criticando, se depreciando? Senhora, aquilo que nós esperamos, grava isso. Eu não... Ai, Thalia, o que tirar desse vídeo? Se eu pudesse falar assim, ó, querida, tire só uma coisa desse vídeo. Ou melhor, de todos os vídeos que eu tenho por aqui, é aquilo que você espera que o outro faça e proporcione pra você, faça isso por você e proporcione pra você. Porque a partir do momento que você faz isso pra você, senhora, o que acontece? Movimento de entrega, de pertencimento, porque você tá pertencendo à própria vida, amém, né? De energia, de você colocar foco e atenção na única pessoa que você deve colocar foco e atenção em primeiro momento, que é você. A partir do momento que você faz isso, você começa a receber magicamente. Por que eu falo magicamente? Porque não tem muito como eu explicar isso. Como eu vou explicar? Então, você se ama, começa a se valorizar, se honrar, e aí as pessoas começam a fazer isso. Não tem muito como eu explicar como isso acontece, mas testa. E aí você vai lembrar da Thalia falando, testa. Que é o quê? Quando você pratica. Tipo assim, por que não priorizar a mim? Por que não, antes de dormir, eu tomar um banho relaxante, fazer o sono da deusa? Por que não, antes de querer resolver a vida dos outros, deixa eu olhar pra minha vida e ver se tá resolvida? Por que não, antes de querer emprestar dinheiro pros outros, deixa eu ver se eu tô com dinheiro na conta, se eu tô prosperando, se eu tenho ali uma grana guardada? Entende? Por que não, antes de querer fazer qualquer movimento externo, a senhora não começa pelo movimento interno, que é ser obcecada por você? Então, senhora, ser obcecada por você mesma é fazer exatamente esse movimento de colocar toda a atenção e energia em você. E quando você faz isso, pode ter certeza que não existe prejuízo, porque você não vai se abandonar, você não vai acordar, sabe aquela história do ai, eu não lembro como é essa história, como é esse mesmo, mas enfim, fulano não vai acordar no dia seguinte e dizer que não te quer mais. Você não pode fazer isso com você, né? Então, você se colocar no primeiro lugar da sua vida é de fato você fazer o movimento de colocar amor e atenção na única pessoa que merece, que é você. E por consequência disso, você saber escolher quem pode receber desse fruto, que é você que tá prosperando, né? Que tá abundando dessa vida, pra acessar a sua energia e não o contrário. Então, eu quero que a senhora coloque aqui nos comentários pra mim, hoje, você é
obcecada por você mesma? Hoje você faz esse movimento de estar no top 1 da tua vida ou você tá lá pra trás? Ai, Thali, mas se eu não fizer pro meu filho, pro meu marido, ninguém vai fazer. Querida, teu filho e teu marido só vão ficar bem se você estiver bem. Porque uma mulher em paz, tranquila, é serena. O convívio dessa mulher é muito mais agradável do que uma louca. E não é louca de, louca todas somos, né? Mas louca de ser chata, de ser estressada, de ser raivosa. Ninguém aguenta, não. Nem a gente aguenta ser assim. Imagina a TPM que passa 1, 2 dias de TPM e a gente já não tá se aguentando. Imagina uma vida sendo assim. O filho com o marido não rola. Então você precisa cuidar de você pra você ter satisfação, bem-estar e energia, pessoal, tá? Se a senhora não sabe como fazer isso, aqui embaixo no link da descrição, tá? Todos os meus treinamentos, eu indico que a senhora entre pelo menos na Taliterapia, porque lá é uma assinatura mensal onde você paga bem baratinho, consegue fazer esse movimento de ativar a sua energia pessoal, ativar o seu amor próprio e conseguir trabalhar o teu merecimento, tua energia pessoal, o teu magnetismo, tudo isso que eu falo aqui nos vídeos. Se você não consegue entrar e assinar, faz aquele Taliflix aqui no YouTube, tem muito vídeo gratuito aqui, senhoras. E se você aplicar tudo o que eu ensino nos vídeos, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. Inclusive, eu tenho muitas senhoras que compraram treinamentos meus depois de aplicar o que eu ensino aqui porque não tinham dinheiro. E aí começou a aplicar o que eu tinha aqui, começou a aumentar a energia, começou a manifestar e atrair coisas, depois entraram na Taliterapia, fizeram um diagnóstico energético, entraram em mentoria. Tem uma senhora que ela fez toda a escadinha bonitinho, ela entrou, e aí por último na mentoria em grupo, que é a Epifania, que tá com turma aberta pra começar agora, dia 9 de janeiro de 2026, e depois ela entrou pra mentoria individual. E aí não tem mais pra onde entrar, né? Até eu inventar outra coisa, por enquanto não tem. Ela gabaritou tudo. Por quê? Porque ela começou a focar nela mesma, e quanto mais ela foca nela mesma, mais energia ela tem, mais financeira ela tem pra continuar se desenvolvendo e desenvolver outras áreas da vida. Eu espero que a senhora tenha gostado desse vídeo. Agora sim, se valeu o like, você deixa o like aqui pra mim e coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você pratica esse conceito, e conta que eu vou adorar saber. Por hoje é isso, um beijo e até a próxima.